proporção e equivalência. Então, eu vou mostrar o mesmo exercício sendo resolvido no sexto, no sétimo e no oitavo ano, tá? No sexto ano, quando a gente vai falar de proporção, a gente começa falando sobre equivalência. E aí, a gente fala que a equivalência de fração, né, é quando eu tenho duas frações e o resultado da primeira fração é igual ao resultado da segunda fração. Então, a gente pede para eles fazerem a divisão. Só que nesse caso, para eu saber a equivalência entre elas, eu preciso verificar qual é a operação matemática que foi realizada aqui para que o 2 vira o número que está coberto aqui com quadradinho e o 5 virou 25. Então, lá no sexto ano, a gente fala assim, olha, observem o número 5, denominador 5, para ele transformar em 25. Claro que nós falamos antes dos múltiplos, né? E aqui ele já está resolvendo o exercício. Qual é a operação matemática que é feita com 5 para ele virar 25? Aí ele vai olhar lá na tabuada e falar, eu multipliquei por 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Se eu multipliquei o denominador com 5, então eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por 5. Então, 2 vezes 5, eu já sei que o meu resultado vai ser 10. Então, a gente vai dizer que 2/5 é equivalente a 10/25. Por que são equivalentes? Porque se eu dividir 2 por 5, vai dar o mesmo resultado que dividir 10 por 25. Tudo bem? Isso aqui é lá no sexto ano. E aí, ele já resolveu. No sétimo ano, o aluno, ele já sabe fazer esse processo, é entendido que ele já sabe fazer esse processo básico. Isso aqui lá no sexto ano é o adequado. Já no sétimo ano, se ele faz esse processo, tudo bem. É um processo básico para o sétimo ano. Ele precisa ganhar proficiência. E aí, ele começa a trabalhar com a álgebra. E a álgebra aparece para ele de forma sutil. E aí, a gente trabalha com uma letrinha padrão. Ao invés de utilizar o quadradinho, nós utilizamos a letrinha X. E a gente faz o mesmo pensamento, tá? Porém, nós temos que trabalhar as operações inversas. Só que nesse caso, a gente vai falar que essa igualdade aqui, ó, é uma balança. E o que faz de um lado tem que fazer do outro lado da balança. Para quê? Para que ela fique em equilíbrio. Equilíbrio, equivalência, equidistante, a palavrinha equi, né? O prefixo equi significa igual. E aí, a gente vai fazer o nosso exercício aqui. Eu quero descobrir o valor desse x. E eu não quero esse 25 aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui não é uma divisão. Então, eu vou fazer a operação inversa. Multiplicar. Então, nesse caso, aqui é uma divisão, certo? Então, eu vou fazer a operação inversa. Eu vou multiplicar por 25. O que eu fiz deste lado, eu vou fazer desse outro lado aqui também. E o que eu fiz desse lado? Eu não multipliquei por 25? Aqui também eu vou multiplicar por 25. Agora, olha só. Esse 25, eu vou cancelar com esse 25. Por quê? 25 dividido por 25 vai dar quanto? 1. Se eu pegar o 25 dividir por 5, vai dar quanto? 5. Olha só o que eu fiz.
É bastante processo, mas é bem legal que depois no 8º ano você vai observar com mais facilidade. Bom, eu fiz aqui as divisões, certo? E agora ficou o quê, ó? 5 vezes 2 dá quanto? 10, que vai ser igual a x vezes 1. Esse 1 aqui, ó, ele vira aquele 1 invisível. X. Então, vai sobrar só o x. É a mesma coisa que eu escrever x é igual a 10. Ué, deu o mesmo resultado. Mesmo resultado. 10 e 10. Qual a diferença de um para o outro? Eu tenho que aprender a trabalhar com as operações com frações, aonde eu posso cancelar, operação inversa. Vamos fazer só mais um, para a gente verificar a proporção trabalhando com operações inversas aqui. 2/6 vai ser igual a x sobre 12. Vamos observar. Esse x, ele tem que ficar sozinho. Então, se eu tenho uma divisão aqui, ó, eu quero deixar esse x sozinho, então eu vou multiplicar por 12. O que eu fiz deste lado, eu tenho que fazer do outro lado, senão minha balança vai ficar desproporcional. Então, eu vou multiplicar por 12. 12 dividido por 12 vai dar 1. 12 dividido por 6 vai dar 2. E aí, eu faço, ó, 2 vezes 2, 4, igual a x, ou x igual a 4. Tudo bem? No 8º ano, a gente precisa utilizar a propriedade fundamental das proporções. E aí, o aluno já vai estar acostumado a utilizar isso aqui, ó, porque lá no 7º ano, ele fez um pouquinho disso. Ele já utilizou um pouquinho. E aí, agora ele vai usar com mais firmeza ainda. Então, nesse caso, ele vai fazer o seguinte: pode começar por qualquer um dos números, qualquer um dos lados. Porém, para facilitar a nossa vida, eu costumo copiar a partir de onde eu tenho a incógnita. Incógnita é o que se procura. Eu vou até escrever aqui, ó, x é uma incógnita. X é uma incógnita. Incógnita é o que se procura. Então, eu faço aqui, ó, x vezes 5. Ou 5 vezes x vai dar 5x. Isto é igual a 2 vezes 25. 2 vezes 25. O aluno no 8º ano, ele já tem essa propriedade, que é uma balança, o que faz de um lado faz do outro. E aí, a gente vai resolvendo no processo. Então, aqui eu tenho 5x vai ser igual 2 vezes 25 vai dar 50. E aí, eu vou observar o seguinte: qual é a operação matemática que eu tenho aqui, ó? Número com letra. É uma multiplicação. No 8º ano, o aluno já ganhou essa propriedade. Então, eu vou dizer que x é igual a 50 dividido por 5. Continuo. X é igual a 50 dividido por 5, 10. Nós chamamos essa resolução a partir daqui, ó. Nós falamos que é uma equação
Equação, igualdade do primeiro grau. Por que ele resolve direto assim? Porque ele já sabe que aqui eu estou trabalhando com operação inversa. Mas para isso, você precisa treinar lá no 7º ano as equações de primeiro grau, utilizando as operações inversas que nós vimos anteriormente no exercício. Tudo bem? É isso aí, gente. Aqui só foi uma retomada de conteúdo. Um forte abraço. Espero vocês no nosso próximo encontro.